boa noite. Por que você se importa mais com os outros do que com você mesmo? Por que você não faz o que o médico, a psicóloga te fala para fazer, que te orienta para fazer? Por que você se sabota tanto, né? Por que será que você tem medo de se conhecer de verdade? A live hoje, gente, é inspirada na segunda regra do livro 12 Regras para a Vida, para a Vida, um antídoto para o caos, do psicólogo Jordan Peterson. Bem, esse capítulo 2 do livro, ele já começa falando que é interessante que muitas vezes, né, uma pessoa consegue o mais difícil, por exemplo, tá, gente? Receber um transplante, por exemplo. E que uma das complicações de um transplante é a possibilidade do corpo rejeitar o órgão, certo? E aí, olha só que interessante, gente. Um dos motivos mais frequentes de problemas desse tipo de cirurgia são os receptores não tomarem os remédios para evitar que a rejeição aconteça. Olha isso. Não parece inacreditável? A pessoa conseguiu o mais difícil, né, após uma longa fila de espera, e a pessoa perdeu o transplante, né, porque ela não toma os remédios. Ela não toma os remédios, ela se sabota. Olha isso. E assim, é claro, né, gente? Eu sei que as pessoas podem ficar com a saúde emocional abalada, né? Elas podem não confiar ou não entender direito a necessidade da medicação. Eu entendo tudo isso. Mas aí é interessante, gente, que se, por exemplo, o seu cão, o seu cachorrinho fica doente, você faz tudo que o veterinário te orienta para cuidar dele. Não é verdade? Você faz tudo. Só que assim, é interessante também que o seu cão provavelmente ficaria muito mais feliz se você fizesse isso por você. Afinal, é você que cuida dele. Então, assim, por que isso geralmente acontece, né, gente? O que acontece? No fundo, é porque você acha, tá, que você não merece esse cuidado. E aí, é muito triste isso, né, gente? Se a gente for parar para pensar, não é verdade? Porque nada contra os animais de estimação, tá, gente? Mas às vezes é difícil entender por que a gente se maltrata tanto. Então, muitas vezes, quando você finalmente tem condições, tem a oportunidade de se cuidar, o que você faz? Você se sabota, fala que não precisa. Olha isso, gente. A gente tem muito medo, sabe, de mergulhar nas nossas raízes. Mas, e o Jung, que é um psicólogo que eu gosto muito, que vocês já me ouviram falar dele algumas vezes aqui, ele fala o seguinte, que qualquer árvore que queira tocar os céus, primeiro precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Entende? Então, assim, se você quer tocar os céus, né, você precisa sair da superfície, você precisa sair do conhecido, da zona de conforto. E é por isso, gente, que eu amo a simbologia da flor de lótus, que eu uso aqui na minha logomarca, né? A flor de lótus, para quem não sabe, é um tipo de lírio d'água, né? Cujas raízes dela têm base na lama, no lodo. Só que apesar disso, a lótus ela vai subindo a superfície e floresce com uma beleza inigualável. Vocês já viram uma? É encantador aquela planta, é lindo. Então, assim, se a gente tem coragem, gente, de se cuidar, né, de se conhecer, é isso que acontece. A gente floresce apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de toda a nossa lama, digamos assim, né? Só que assim, você precisa ter coragem, né, para caminhar entre a ordem e o caos, né? Nós fugimos do cuidado, do autoconhecimento, por quê? Porque temos medo de falar da dor, do sofrimento, de encará-los, né? Então a gente fica nessa ilusão, não, eu quero a ordem, eu quero tudo certinho, eu quero tudo bonitinho, eu quero previsível. Não, eu não quero ficar no caos, tudo bagunçado. Só que assim, a verdade é que a gente tem que entrar, tem que ficar entre o meio disso aqui. Se você fica muito na ordem, você tende a se acomodar, a se sabotar, né, a não evoluir. E se você fica também muito no caos, você se perde. Então aqui, ó, é o meio entre isso, entende? Então assim,
Esse é o maior compromisso da sua vida, gente. É essa forma que a gente tem, sabe, de colaborar para um mundo melhor. É você buscar esse equilíbrio entre a ordem e o caos. É o despertar da sua consciência. É ela que faz a mediação entre os dois, sabe? Que suporta os dois, assim, que faz esse balanço. Então, assim, é o cuidado com esse terceiro elemento, né? Esse caminho do meio, que faz com que você não desespere e encontre uma saída para os problemas, entende? Então, assim, o autor fala que ele fala? Que o caos, que a gente tem tanto medo, né, é o território inexplorado. Então, por exemplo, é o domínio da ignorância em si. Então, é o estrangeiro, é o estranho, é o barulho que aumenta à noite, é o monstro debaixo da cama, é a raiva escondida da sua mãe, é a doença do seu filho. O caos é o desespero e o horror quando você sente, por exemplo, que ou você descobre que foi traído, por exemplo. Então, quando seus sonhos não realizam, isso é o caos. Quando o casamento acaba, isso é o caos. Não sabemos onde estamos e o que a gente está fazendo. Então, assim, em resumo, né, o caos é tudo aquilo que a gente não controla, né? Todas as coisas e situações da vida, né, gente, que a gente não conhece, que a gente não entende, né? Só que ao mesmo tempo, o caos que muitos veem só como algo ruim é liberdade, transformação. Percebem o que eu estou falando, gente? Se está fazendo sentido para vocês? E, por exemplo, o que é a ordem que a gente fica querendo tanto, né? A ordem é o território explorado, né? Então, é a zona de conforto, que nem sempre é tão confortável assim, mas que você já conhece, né? É também a estrutura da sociedade que a gente tem, é a tribo, é a religião, é o lar, é o país. A ordem é o chão sobre os nossos pés, entende? Então são seus planos para o dia, a grandeza, a tradição, as fileiras da cadeira de uma sala de aula, os trens que partem na hora, o calendário, a gente ama essas coisas, né? O relógio, né, funcionando tudo bonitinho. E assim, aqui que acontece? A ordem, né, também são as máscaras que usamos na sociedade, os papéis que desempenhamos, é a sua educação com pessoas estranhas, que geralmente é mais fácil, né? A ordem é o lugar no qual o mundo e as pessoas correspondem às nossas expectativas, entende? Então, assim, nossos desejos, né? O lugar, né, em que tudo acontece como você quer, isso é a ordem, né? Mas a ordem que parece assim tão boa, tão desejada pelas pessoas ansiosas, né? Ela também é tirania, é entorpecimento, é rigidez, é falta de flexibilidade, entende? É quando você só quer ter certeza, quando você quer o tempo todo ficar provando só que tá certo e não escuta ninguém, né? Então assim, mas enfim, quando tudo está definido, quando tudo sai como planejado, esperado, quando não há nada perturbador, né? Consideramos que estamos na ordem. Não é verdade? A gente considera que está na ordem. Só que a gente gosta de estar lá, entende? Só que lá, porque lá nós somos estáveis, calmos, capazes. Mas será que na ordem nós somos felizes de verdade? É uma pergunta para ser feita, gente. É uma pergunta para ser feita. Então, assim, por isso, raramente a gente sai de lugares que pensamos compreender, né? Sejam geográficos mesmo, ou sejam conceituais. E por isso não gostamos, tá, gente? Quando de alguma forma a gente é forçado a sair dessa ordem, entende? A gente não gosta de sair dessa ordem, entendeu? Então, assim, quando você sai da ordem, né? Quando um amigo te trai, quando a empresa que te emprega decreta falência ou fica em risco, né? Ou você geralmente se pergunta, como é que isso aconteceu, né? Mas a pergunta, gente, a pergunta correta deveria ser, o que permaneceu ou pode permanecer de pé? Essa deveria ser a pergunta, entende? Então, assim, percebe que questões subjetivas, essa consciência desperta, gente, são questões muito mais importantes do que a questão material, né? Então, assim, o caos é a bruxa, né, que aparece nos contos de fada, é a mocinha que precisa enfrentar, né, isso,
é a serpente que esconde o tesouro, né? Então, assim, é o fundo do oceano onde o Pinóquio foi resgatar o pai que estava lá dentro da baleia. Olha como é que isso aparece nas histórias, né? Entende? Então, o caos é esse inesperado que sempre acontece, gente, e não adianta a gente ficar brigando, não tem como evitar. Olha essa pandemia que a gente está vivendo, não tem como evitar, entende? Mas caos, tanto externo, gente, quanto interno, não é ruim. A gente precisa quebrar essa crença, assim, de olhar e falar, não, não quero caos. Porque o que acontece? O caos, ele pode te trazer liberdade, inovação, criatividade, recomeço. Você já parou para pensar que muitas vezes naqueles momentos mais difíceis na vida, faz um mini flashback aí, foi quando você mais cresceu? Então a gente às vezes tem que olhar para o caos de uma forma diferente, igual eu falei antes ali. Então assim, mas a gente faz uma bagunça com isso, sabe? E não encara a realidade de forma objetiva, né? E para depois pensar em intenções e propósitos, sabe? Então a gente precisa parar de confundir, tá, gente? Ordem e caos com bem e mal, por exemplo, tá? Caos também é possibilidade, é aventura. A ordem não é suficiente, mas eu sei que o caos ele pode se tornar insuportável em muitos momentos, e é por isso que muitas vezes as pessoas adoecem. Então, o que acontece? É nessa hora que você precisa colocar um pé no que entendeu, que é a ordem, aquilo que já é conhecido para você, e você colocar o pé nesse outro naquilo que você está explorando e que você está aprendendo a dominar, entende? Então, assim, é dessa forma que o sentido e o significado é encontrado da nossa vida, entende? Então, assim, o autor usa a história do Adão e da Eva para exemplificar isso, né? E aí eu quero que vocês escutam com os ouvidos de compreender, tá, gente? Porque às vezes quando as pessoas vão falar, a gente vai contar coisas da Bíblia, da religião, as pessoas fazem umas confusões. Não, é só para ouvir, para compreender, para entender o que o autor tá querendo dizer ali da construção dos sentidos da nossa existência ao longo da humanidade, beleza? Então tá. Então, assim, Eva e Adão foram expulsos, né? Vamos colocar aqui uma historinha. Eva e Adão foram expulsos do jardim de Éden, né? Do Éden. E aí não vou entrar nessas questões da Bíblia, religiosas, mas vou falar da análise do autor, beleza? Então tá. E aí o que acontece? Deus colocou Adão lá, né? E duas árvores foram demarcadas, né? Uma era a árvore da vida, né? E a outra era a árvore do conhecimento, do bem e do mal, né? Então Deus disse para Adão para pegar quantas frutas ele quisesse, mas ele acrescentou que a árvore do conhecimento do bem e do mal era proibida, né? E aí depois disso ele criou Eva como parceira de Adão. O casal parecia muito consciente, mas eles não eram muito conscientes não. Eles estavam nus, mas eles não sentiam vergonha, entende? Então essa frase, gente, sugere que era perfeitamente normal que as pessoas não tivessem vergonha da sua nudez, porque assim, de outro modo, não teria nada falando sobre isso, entende? Então, assim, que então deveria ter algo inadequado com Adão e Eva. E aí mesmo, em um lugar seguro, o que acontece? O caos sempre aparece, e ele pode aparecer simbolicamente como a serpente no jardim do Éden. Entende? A serpente também aparece na nossa alma, não só fora, né? Então, assim, ela é a nossa eterna inclinação para o mal, tá? A pior de todas as serpentes, gente, a serpente, a pior das serpentes que tem é a psicológica, a espiritual, a pessoal, a interna, tá? E assim, muro algum, gente, muro algum vai mantê-la afastada, entende? Ela aparece dentro e fora. Então aí, como tem um autor russo que ele fala o seguinte: a linha divisória entre o bem e o mal passa pelo coração de cada ser humano, não tem jeito. Então assim, não há, gente, como tornar tudo previsível e seguro, entende? Então o que você exclui, mesmo que de forma cuidadosa, acaba voltando, entende? Uma serpente de forma simbólica que eu tô falando aqui, gente, entende? Vai inevitavelmente aparecer.
Então, assim, se não tivéssemos os desafios, as serpentes, nós continuaríamos na infância, entende? Sem atingirmos nosso verdadeiro potencial. Então, assim, por que será que Deus achou, né, que sua criação poderia dominar a serpente e considerou a presença dela o menor dos males? Vocês já pararam para pensar nisso? Entende? Então, assim, o autor, ele faz uma pergunta muito bacana nesse sentido. Ele fala assim: pais, vocês querem que seus filhos sejam seguros ou que eles sejam fortes? Entende? Qual que é a opinião de vocês? O que é mais importante? A segurança ou eles serem fortes para lidar com os desafios da vida? Entende? Então, assim, nas histórias, gente, nada é aleatório. Vocês estão percebendo? Nada é aleatório. Talvez por isso as filhas de Eva hoje, né, sejam mais protetivas, temerosas e nervosas, né, até hoje. Então, assim, de qualquer forma, gente, a serpente disse para Eva, ó, presta atenção, a serpente disse para Eva que ela não morreria se comesse o fruto. Ao invés disso, ela disse que seus olhos seriam abertos, né? Ela seria como um Deus, sabendo identificar, né? Sabendo diferenciar o bem do mal. Entende? Entende? Então, assim, aí sendo humana, querendo saber mais, Eva come a fruta. Eva comeu a fruta, né? E aí pronto, ela estava consciente pela primeira vez de que existe o bem e o mal. Mas aí, como que se alimenta? É uma questão para pensar, né, gente? E aí, assim, nenhuma mulher consciente vai tolerar um homem que não esteja desperto também, né, gente? Né? Então aí, ela dá a fruta pro Adão, que se torna autoconsciente também, percebe? Vocês já tinham pensado na história dessa forma, gente? Acho que a maioria das pessoas não. Então, assim, muitas pessoas não entendem, tá? Mas a energia masculina e feminina que todos nós temos é representada pela ordem como masculina e a feminina como caos. Não porque, presta atenção, hein, gente, pelo amor de Deus. Não porque a energia feminina seja ruim, não é isso. Mas porque as mulheres representam vida, transformação, tá? E a mulher, ela seleciona, ela dá a vida, entende? É o caos, sabe? O caos que também pode ser positivo, entende? Então, na verdade, gente, a serpente, ali simbolicamente, tá? Ela seria a união do feminino e do masculino. E a criatura que nos deu a visão de Deus, além de servir, claro, de inimiga primordial e eterna da humanidade. Olha que interessante. Entende? Então talvez seja por essa razão, tá? Olha só que legal, que Maria, né, que é o arquétipo, né, da Eva aperfeiçoada, né, a Eva que evoluiu, é tão comumente mostrada segurando Cristo, né, a criança no ar, o mais longe possível de um réptil, né, que aparece preso no seu pé. Entende? Então assim, mas voltando à questão da Eva e do Adão lá. A primeira coisa que eles perceberam, gente, é que eles estavam nus. Que eles estavam nus. O que significa estar nu, né? Estar nu significa vulnerabilidade e ser facilmente ferido. A nudez significa estar sujeita ao julgamento. Vocês estão entendendo por que a gente é muito mais do que a aparência, essa questão da nudez? Tem uma questão psicológica também de vulnerabilidade. Então, assim, por que o Adão e a Eva, né, gente, se apavoraram? Porque o que eles viram em primeiro lugar foram eles mesmos, pela primeira vez. Então eles viram as suas falhas, as suas vulnerabilidades, tudo à mostra. E aí tá vendo, gente, porque a gente tem tanto medo de se encarar nesse processo de autoconhecimento, como é que a gente corre disso? Tá vendo? Então assim, eles quiseram logo encontrar uma forma de cobrir os corpos frágeis, o ego, se sentiram indignos diante de Deus. E assim, o que acontece? Deus é esse ideal que nos envergonha, é a perfeição. E assim todos nós tememos e ressentimos, entende? E aí você
por exemplo, por não ser legal você buscar a perfeição, mas na verdade uma melhora contínua, um progresso contínuo, você vai desistir de melhorar, de crescer, abandonar seus ideais? Não, não é isso, gente, não é isso. Mas você deveria pensar em melhorar um pouquinho todo dia, em fazer pequenos progressos e não mirar na perfeição que te causa aquela ansiedade que não faz bem e que te causa sofrimento, entende? Então, assim, que te deixa inquieta, temendo dizer a verdade, em conflito para buscar esse equilíbrio entre o caos e a ordem. Na verdade, quando a gente ouve, por exemplo, caminhar com Deus, é buscar esse equilíbrio entre a ordem e o caos e não ser perfeita, não ser perfeito, não é isso o objetivo, entende? Então, assim, eu tô falando aqui, gente, de forma simbólica, tá? Não é aula de religião, eu tô explicando os simbolismos que a gente encontra na busca do autoconhecimento, ok? É isso. Então, são os estudos feitos pelo autor, tá? Então, voltar a caminhar com Deus, simbolicamente falando, tá, gente? Seria essa consciência nossa desperta e sem medo de se ver nu, entende? Então, assim, percebendo toda a ordem e caos dentro e fora com muita honestidade emocional, sem querer ser perfeito, sem querer ser perfeita, entende? Então, assim, o objetivo da vida, gente, não é ser feliz, não é ser perfeito, é você aprender a caminhar entre a ordem e o caos. É isso. É aprender. É aprender na hora que tá vendo lá a confusão, em vez de você se afogar, você aprender a boiar. Ok, isso vai passar, isso aqui não é para sempre. Tá tudo bem, eu vou encontrar uma solução. Deixa eu respirar aqui um pouco, tá? E aí, como é que você faz isso? Com a consciência desperta, né? Com a consciência desperta, e aí você tem mais clareza, e aí você consegue lidar melhor com os problemas que se aproximam, você aprende a sacrificar o prazer de hoje em prol de um futuro seguro, ou seja, você começa a entender que é preciso esforço, trabalho, dedicação, cuidado, entende? Sai da infância e entende que a vida dá trabalho mesmo, e que vai ser difícil, e que você não está sendo castigado, que o sofrimento, as dificuldades fazem parte da vida, é isso aí. Isso não é exclusivo para você, acontece com todo mundo. Trago verdades aqui hoje, hein, gente? Trago verdades. E aí, porque muitas vezes você se importa, né, mais com os outros do que com você mesma, por exemplo, tá? Por que você tem tanta dificuldade de cuidar de você mesmo, de olhar para você mesmo? Porque ninguém sabe mais do que você sobre a sua mente e seu corpo e seu coração tão falhos. Entende? Lembra lá de Adão e Eva? Entende? Então, assim, e aí, diante da sua imperfeição, tão longe da sua régua, né, do seu ideal em comparação aos outros, né, você resolve se autopunir por todas as suas falhas. Entende? Então, assim, um cão inofensivo, inocente e inconsciente que não está desperto é claramente muito mais merecedor do que você. Entende? Tá entendendo? Então, assim, deixando claro, gente, nada contra os animais de estimação, mas vocês estão entendendo aonde eu tô querendo chegar? Eu espero que sim, tá? É por isso que a gente cuida, a gente gosta muito mais dos animais do que nós mesmos, né? Porque os cães e os gatos, por exemplo, eles são predadores, podem matar e comer, mas isso é da natureza deles. Eles não podem ser responsabilizados, né? Eles estão com fome, não são maus, né? Eles não têm o bom e o mal dentro de si como homem, entende? Então, por isso que muitas pessoas realmente acham mais fácil gostar dos animais. Então, assim, diferente de nós que temos... O que acontece com a gente, né, gente? Nós temos consciência do nosso desamparo, da nossa finitude, né? A gente sabe o que nos faz sofrer, né? Sabemos que estamos nus, né? Sabemos que precisamos fazer a nossa parte. Então, apenas o homem, olha que coisa, né? Vai infligir o sofrimento para fins de sofrimento. Olha que loucura. Então, aí você fica lá se punindo. Então, o autor fala que essa é a melhor definição do mal que o ser humano pode provocar para ele mesmo. Então, a gente pode muitas vezes
deixar as coisas piores voluntariamente. Voluntariamente mesmo. A gente tem uma grande dificuldade de cuidar de nós mesmos, entende? E aí o que acontece? Isso tem muito a ver com baixa autoestima, né, gente? Então, assim, pensar isso mesmo. Eu mereço sofrer, não tem mais nada para fazer, para mudar, para melhorar. A vida é assim. Entende? Então, assim, muitas vezes nós estamos tão doentes, gente, tão doentes, que a gente não consegue nos comprometer com o nosso cuidado. E uma coisa que eu sempre falo aqui, gente, viver é cuidar. Entende? Então, assim, por isso que eu sempre falo, gente, que nós somos como plantas. É preciso regar, colocar no sol, cortar os galhos secos, né? Se surpreender quando um novo broto surge, né? Então, assim, mas é preciso se permitir esse cuidado. Você tem esse cuidado? Você tem se permitido cuidar? E não ficar se punindo, se maltratando para sempre, preso em ideais de perfeição, né? Então, assim, cuidamos pouco de nós, gente. Por que a gente sempre se coloca em segundo lugar, em último plano? Porque a gente acha que a gente merece pouco. A gente acha que a gente merece pouco. E se você cuidasse, olha só como é que seria mágico se você cuidasse de você mesma, de você mesmo, da mesma forma que você cuida das pessoas que você gosta. Já pensou? Né? Se você se propusesse assim, mudar, melhorar devagar. Devagar. Se você fica, gente, só no caos, você deprime, entende? Entretanto, apesar da energia feminina representar o caos, mais uma vez, isso não é ruim. Mulher representa luz, vida, por isso também é caos, porque vida é movimento, entende? Então, o caos, gente, sempre vai existir, dentro ou fora. Não queiram eliminar o caos. Desejar eliminar o caos da sua vida significa que você continua uma criança, querendo tudo do seu jeito. Sinto muito informar, entende? Sinto muito informar. Quando você tenta eliminar o caos, você entra na ditadura, na generalização, nas máscaras que escravizam, você se pune. Sua responsabilidade na vida, qual que é? É aprender a lidar com o caos, tanto dentro de você como fora. Entende? Então não é virtude, gente, ser vitimizado, carregar um sofrimento, isso não é virtude, tá? Desce daí, pode parar. Então, assim, não continue realizando tarefas difíceis e penosas na sua vida, não faz isso, tá? Então, a segunda regra do livro, gente, que ele fala, e que parece simples, mas não é o seguinte: cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Busca considerar o que seria realmente bom para você. E isso não significa, gente, que dar para você o que você quer. Entende? Como uma criança. Ter só prazer na vida, ter só felicidade na vida. Né? Ou o que você gostaria de ter para ser feliz, entende? Porque pensa comigo, não dá, você gosta do seu filho, né? Você gosta de criança, mas você concorda comigo que não dá só para dar doce para uma criança? Não dá só para dar doce para uma criança. Não dá para fazer tudo o que ela quer, senão você tem um monstro ali depois. Um monstro que não sabe lidar com não, que não sabe lidar com frustração, entende? Então, assim, ajuda, o que ajuda, né? Você ajuda essa criança a se tornar virtuosa. Se você coloca limites, né? Você ajuda essa criança a se tornar virtuosa, responsável, desperta, né? Capaz de cuidar de si mesma, ajudar os outros, crescer e ser forte. Entende? Então, se você cuida de uma criança assim, falando não para ela em alguns momentos, fazendo o que precisa ser feito, né, e tal, por que você não faz isso para você? Então, assim, por que você pensaria que seria aceitável, por exemplo, fazer qualquer coisa menos que isso para você mesma, para você mesmo? Então, assim, gente, vocês precisam aprender a pensar a longo prazo. A gente precisa começar a colocar isso na nossa vida. Então, assim, como a minha vida seria, pensa comigo, como a minha vida seria
se eu estivesse me cuidando adequadamente. Se eu cuidasse de mim da mesma forma que eu cuido dos outros. Que trabalho eu faria de modo que eu pudesse enfrentar as dificuldades, sim, mas curtindo a jornada. Eu ainda não tenho aquele resultado que eu almejo, mas eu estou curtindo a jornada. Eu tô curtindo a ordem e o caos, a ordem e o caos, o caos, a ordem, entendeu? Eu estou curtindo. Então, assim, o Nietzsche, ele falava o seguinte, que aquele cuja vida tem um porquê supera quase todos os comos, gente. Quase todos os comos. Então, assim, essa, tá, gente, é a mensagem poderosa que eu finalizo a live aqui de hoje. Por favor, tá, gente? Quando eu jogar no IGTV, curtam, comentem a live para eu saber que vocês gostaram, tá? Para quem quiser assistir, quem assistir depois também, é importante para mim que vocês façam isso, que curta, que comenta a live, né? E assim, caso vocês tenham alguma questão, gente, pode fazer aqui, ou pode chamar no direct, que eu olho. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Deixa eu ver aqui, tá? Hoje a live foi mais rapidinha, gente, porque a psicóloga tá no batidão aqui direto. E bom é live assim, rápida, que coloca a gente para pensar, que dá, né, o chacoalhão e você fala, poxa, né? Então, assim, vocês percebem, gente, como é que é importante, muito mais do que tranquilidade, segurança, ser feliz. Nesse livro é falado muito que é muito mais interessante você aprender a lidar com as dificuldades, superar, crescer. Isso é muito melhor do que ser feliz, gente. Porque os momentos de felicidade acontecem quando a gente está distraído, assim, sabe? Não é o tempo todo, não dá para ficar na infância sendo feliz o tempo inteiro, entende? Virgínia tá falando aqui, ó, gostei muito, muito bom sempre ouvir você. Ah, que bom, Virgínia, eu fico muito feliz. A Bruna, a live foi rapidinha, deu aquele choque de realidade, né? Deu aquele sacode. Eu gosto disso, eu gosto disso. Então a gente muito mais do que ser feliz, do que ter segurança, é a gente entender que a gente precisa ter essa abertura na vida, tá? Essa abertura, não ter medo do novo, buscar aprender, reaprender quantas vezes forem necessárias. É esse o objetivo da vida, você crescer devagar. Não é para você ser perfeito, tá? Não é para você ser perfeita, é para você ter essa coragem de ficar nesse caminho aí do meio, tá? Caio tá falando aqui, não é falta de empatia com os outros, mas precisamos cuidar mais da gente. Sim, sim, porque se a gente tá bem, se a gente tá seguro, né? Se a gente, seguro que eu falo no sentido de estar consciente, desperto, né? E com esse olhar de abertura para a vida e de querer entender melhor as coisas, a gente acaba oferecendo o nosso melhor. O bem e o mal, gente, eles sempre vão estar em toda parte, tanto dentro como fora. Mas o que vai crescer, o que vai prevalecer na minha vida? Aquilo que eu alimentar. Então tá, eu tenho alguma coisa que eu não gosto em mim, uma dificuldade que eu tenho em mim, ao invés de eu abafar e querer negar aquilo, eu vou e olho para aquilo e penso, como é que eu posso mudar um pouquinho todo dia? Como é que eu posso ser melhor? Não melhor assim que ninguém, melhor que ontem. Como é que eu me relaciono melhor com as pessoas? Como é que eu me relaciono melhor comigo mesma? Entende o que eu tô falando, gente? É isso que a gente tem que buscar. E não ser feliz o tempo todo. Ficar na zona de conforto o tempo todo. É ter essa coragem de caminhar ali, ó, entre os dois. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Será que alguém tem alguma pergunta ou mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Foi boa a live, né, gente? Esse livro é excelente, tá, gente? Parece um livro, assim, de autoajuda, né? 12 regras para a vida, mas não. É um livro difícil, profundo. Quem comprar o livro vai ver como é que ele mexe em questões muito profundas mesmo. Eu tô tentando fazer aqui um apanhado do livro, tá? Então, assim, é muito legal mesmo. Vale a pena adquirir o livro, tá? Que bom que vocês gostaram, que bom, Kelly, fico muito feliz. Então, um beijo grande para vocês e até breve. Eu espero que eu consiga salvar, tá bom? Até mais, gente!